buenas, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós iremos estudar dois tipos de limite. Esses limites servirão para estudarmos derivadas. O primeiro limite é chamado de limite fundamental e é o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero. Vamos provar que esse limite é igual a 1. Observação importante: o x ele estará em radianos. Para demonstrarmos que o limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1, iremos utilizar o teorema do confronto. Usando o teorema do confronto, temos que a função em questão aqui é seno de x sobre x. E o teorema nos diz o seguinte: se seno de x sobre x é maior que uma função f de x, e seno de x sobre x é menor que uma função h de x, se o limite de f de x, quando x tende a zero, for igual ao limite de h de x, quando x tende a zero, e o resultado aqui é 1, o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, também é 1. Justamente o que nós queremos provar. O que nós precisamos agora é saber quem é f de x e quem é h de x. Observação importante: estamos colocando que tanto o limite de f de x quanto o de h de x, o x tende a zero. Por que isso? Porque o que nós queremos provar é quando o x tende a zero. No teorema do confronto, ele utiliza essa função aqui de forma genérica, assim como o x tendendo ao número, e o resultado ele também traz de forma genérica. Então, essa função aqui seria uma g de x, o x tendendo a e o limite das funções é igual a L. A função em questão é seno de x sobre x, e eu preciso encontrar uma função que seja menor que ela e outra função que seja maior que ela. Quais seriam essas duas funções? Utilizando a trigonometria, eu vou indicar que uma função menor que seno de x sobre x é cosseno de x. E uma função maior que seno de x sobre x é 1 sobre o cosseno de x. Perceba que esta relação ela é válida para x pertencente ao intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, intervalo aberto. Isso porque o zero está no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, e o zero é porque o x está tendendo a zero. Vamos fazer um exemplo para verificar se essa relação acontece. Exemplo: se x for igual a π sobre 6 radianos, lembrando que π sobre 6 é a mesma coisa que 30 graus. Mas vamos fazer essa relação aqui com x igual a π sobre 6 radianos. Então, nós teremos que o cosseno de π sobre 6 é menor que o seno de π sobre 6 dividido por π sobre 6, que é o x, e isso é menor que 1 sobre o cosseno de π sobre 6. Nós temos que o cosseno de π sobre 6, se você não estiver familiarizado com π sobre 6, pode indicar também que é o cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Quem é o seno de π sobre 6? É meio. Quando a gente faz meio dividido por π sobre 6, isso aqui fica igual a 3 sobre π. E 1 dividido pelo cosseno de π sobre 6. Novamente, o cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. Se eu faço 1 dividido por raiz de 3 sobre 2, o resultado fica 2 sobre raiz de 3. Vamos verificar se raiz de 3 sobre 2 é menor que 3 sobre π e se 3 sobre π é menor que 2 sobre raiz de 3. Fazendo os cálculos, nós temos que raiz de 3 sobre 2 é aproximadamente 0,86. 3 dividido por π é aproximadamente 0,95. E 2 sobre raiz de 3 é aproximadamente 1,73.
Portanto, 0,86 é menor que 0,95 e 0,95 é menor que 1,73. Comprovado para π sobre 6 radianos. Se fizer para qualquer valor dentro desse intervalo, você vai verificar que essa relação ela é verdadeira. Portanto, eu encontrei uma função f, encontrei também uma função h. Agora iremos verificar qual é o limite do cosseno de x quando x tende a zero e qual é o limite de 1 sobre cosseno de x quando x também tende a zero. Se o resultado for 1, através do teorema do confronto, nós iremos provar que o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero também é 1. Quem é o limite de cosseno de x quando x tende a zero? Aqui, cosseno de x é uma função contínua em x igual a zero. Portanto, é uma substituição direta. Cosseno de zero, cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Vamos fazer o limite de 1 sobre cosseno de x quando x tende a zero. 1 sobre cosseno de x é contínua em x igual a zero. Portanto, podemos fazer a substituição direta aqui. Então, ficaria 1 dividido pelo cosseno de zero. E 1 sobre o cosseno de zero é 1 sobre 1. E o resultado é 1. Logo, pelo teorema do confronto, nós temos que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, o resultado também é 1. Encontramos o limite de uma função menor, encontramos o limite de uma função maior, que é a função seno de x sobre x, e descobrimos que o limite da função do meio, a função seno de x sobre x, também vai para 1. O próximo exemplo é limite do cosseno de x menos 1 dividido por x quando x tende a zero, e esse limite é igual a zero. Esse limite não é o limite fundamental, mas ele é muito importante para o desenvolvimento da derivada. Para resolver esse limite, vamos precisar de um artifício algébrico. Nós temos que o limite do cosseno de x menos 1 dividido por x quando x tende a zero. E iremos multiplicar e dividir por cosseno de x mais 1 e cosseno de x mais 1. Perceba que eu não altero em nada, porque eu estou multiplicando por 1. Vamos fazer esse produto aqui do numerador. Perceba que no numerador nós temos o produto de uma soma pela diferença. Então nós teremos o seguinte: limite, quando x tende a zero, do quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então ficaria cosseno ao quadrado de x menos o quadrado do segundo, que é 1 dividido por x vezes cosseno de x mais 1. Portanto, x que multiplica cosseno de x mais 1. Observe agora que nós temos no numerador cosseno ao quadrado de x menos 1. Pela relação trigonométrica, nós temos o seguinte, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Se eu isolar o cosseno ao quadrado de x, nós temos o seguinte: cosseno ao quadrado de x é 1, o seno está positivo, passa para o outro lado da igualdade, negativo. Então fica menos seno ao quadrado de x. Aqui nós queremos cosseno ao quadrado de x menos 1. Então eu vou deixar aqui do lado esquerdo cosseno ao quadrado de x e esse 1 que está positivo, eu vou passar para cá negativo. Então vai ficar cosseno ao quadrado de x menos 1. E isso é igual a menos o seno ao quadrado de x. Então o limite, quando x tende a zero, ao invés de colocar cosseno ao quadrado de x menos 1, eu vou colocar menos seno ao quadrado de x. Menos seno ao quadrado de x. E no denominador vai continuar x que multiplica cosseno de x mais 1. Então ficaremos com limite, quando x tende a zero, de menos 1, que multiplica seno de x, que multiplica seno de x. Perceba que eu não modifiquei em nada, ó.
seno de x vezes seno de x é seno ao quadrado de x. Vezes menos 1 fica o menos seno ao quadrado de x. E embaixo, continuo com x, que multiplica cosseno de x mais 1. Agora, nós podemos separar os limites aqui. Teremos o seguinte, menos 1, que multiplica o limite de seno de x sobre x, vezes o limite de seno de x dividido pelo cosseno de x mais 1, quando x tendendo a zero. Observe o que eu fiz. Menos 1 não depende de x, então ele pode sair do limite. Está aqui. E aí eu separei o limite de seno de x sobre x e separei o limite de seno de x dividido por cosseno de x mais 1. E agora nós iremos desenvolver o limite aqui. Perceberam que agora nós temos o limite do seno de x sobre x quando x tende a zero. Isso aqui é 1, pelo exemplo anterior. E quem é o limite do seno de x dividido pelo cosseno de x mais 1 quando x tende a zero? Percebem que esta função é contínua em x igual a zero? Eu não tenho problema se aqui no denominador eu tiver cosseno de zero mais 1. Quem é o cosseno de zero? É 1. 1 mais 1, 2. E no numerador, nós temos o seno de zero. Quem é o seno de zero? Zero. Então fica 0 dividido por 2, que é igual a 0. Então, aplicando o limite aqui, nós temos menos 1, que multiplica esse valor aqui, que é o limite fundamental, que é igual a 1, que multiplica esse valor que é 0. Menos 1 vezes 1 vezes 0, o resultado é 0. Portanto, o limite do cosseno de x menos 1 dividido por x, quando x tende a 0, é igual a 0. Pessoal, no próximo vídeo estaremos abordando derivadas trigonométricas. Até lá!